Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 625, o mais perfeito guia e modelo. Bem, Kardec aqui já discutiu, que existem espíritos que vêm ao mundo, que reencarnam para trazer uma melhor compreensão da lei de Deus. É discutido de uma maneira muito franca e muito clara que os espíritos que vêm trazer essas revelações, muitas vezes eles se equivocam. Mas isso não deve por si só, aí é que está, isso não deve por si só nos fazer descartar tudo o que eles fizeram, Os espíritos dizem ao contrário. Vocês têm que buscar, vocês têm que refletir, vocês têm que buscar compreender as sementes, as pérolas da verdade que está no meio de tudo. Então, a visão espírita é de estudar e buscar em cada coisa a verdade. Não é simplesmente amassar e jogar fora. Não é dizer, o profeta tal cometeu tais erros, tudo bem. Mas isso não impede que ele também tenha ensinado grandes verdades. Então eu não posso simplesmente descartar todo o Antigo Testamento. Seria um ato de autoemburrecimento voluntário. Seria um ato de desprezo cultural com impactos imensos na minha formação. Se eu fizer isso ou na sua, se você optar por fazer. Eu não posso estudar o sábio tal porque ele teve tal problema, ou ele disse tal coisa que é errado. Mas se ele é um sábio, ainda no meio de erros encontraremos grandes verdades. Ok. Discutido isso, sob esse panorama, dentro desse contexto, Kardec pergunta, entendido tudo isso, mas de todos os espíritos que já pisaram no solo da Terra, de todos os espíritos que Deus enviou, qual é aquele que deve servir de referência? Isso aqui é extraordinariamente importante, porque muitas vezes, dado a nossa inferioridade, a gente fica com confusão mental. Mas o fulano, que é muito espiritualizado, disse isso, o Beltrano disse aquilo. Como que eu faço? Eu tenho os ensinamentos do Buda, eu tenho os ensinamentos de um profeta como um Isaías, eu tenho os ensinamentos de um Sócrates. Ok, mas tem um ponto que eles discordam de forma flagrante, assim, não dá para conciliar. O que é que eu sigo? Quem que eu sigo? Nós não temos uns instrumentos claros de comparação de Sócrates e de Buda, por exemplo. Ainda assim que tivéssemos, digamos que, aqui eu não estou fazendo comparação nenhuma, o Buda é mais evoluído do que o Sócrates, digamos. Mas é possível que num ponto específico, porque nós não estamos, estamos falando de missionários que podem cometer erros, o Sócrates pode ter razão e o Buda não, ou vice-versa. Então é uma dificuldade extraordinária. Se nós entendemos que nós não podemos nos dar ao luxo de simplesmente ignorar grandes sábios, grandes missionários, porque eles cometeram erros, por outro lado, do ponto de vista prático da vida real, nós precisamos saber que quando esses princípios entram em confronto, a gente recorre a quem? Isso é o que Kardec está perguntando na questão 625. Se eu tiver aí uma indefinição entre os grandes missionários, como que eu faço? Porque eles vão ter muito mais pontos em comum do que diferenciados, com certeza, tá certo? Se eu comparar, por exemplo, um espírito como Gandhi e, um Paulo de Tarso, eles vão ter muito mais tópicos em comum do que divergência, porque são espíritos que estão muito acima
de nós humanidade. Se eu comparar um Francisco de Assis com um Buda, eles vão ter muito mais tópicos em comum do que divergentes. Mas vão ter tópicos que eles realmente pensam muito diferente, né? E aí fica a famosa questão, tá? E nesse caso, o que é que eu faço? Né? Por exemplo, o Gandhi era totalmente contra a alimentação de carne. Mas isso é uma revelação espiritual ou é um preconceito cultural dele? Paulo de Tarso achava absolutamente normal comer carne e comia sem problema. E dizia que cada um comesse o que quisesse. O problema que ele via era só no excesso. Não era se era carne, se não era carne, se era carne de peixe, se era carne de vaca, para ele não tinha problema nenhum. Zero problema. E aí, como é que a gente fica? Essa é a questão. Como que a gente lida com esses pontos de divergência? Né? Pronto, então por isso Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito? Né? Quando ele coloca mais perfeito, já está claro toda a discussão no capítulo 1, quer dizer, o mais próximo de Deus não é perfeito como Deus, mas é o mais próximo de Deus. Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem, quer dizer, em toda a história da humanidade, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vamos lá. Aqui não tem palavra sobrando, gente. Kardec sabia escrever, Kardec era gramático, Kardec tinha uma personalidade objetiva, sucinta, então não tem palavra demais. Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Se a gente lê isso de forma desatenta, como a gente está acostumado a misturar a pessoa ser culta com falar coisas desnecessárias, a gente pode atribuir isso aqui a Kardec. E não é o caso. Então surge a pergunta séria. Por que Kardec coloca guia e modelo? Já a gente retoma, né, vamos já ler aqui o guia mais perfeito. Mas por que é que, além de querer saber quem é o guia mais perfeito, que é a primeira parte da explicação que a gente deu, porque num caso de dois espíritos superiores não concordarem radicalmente com o tema, como é que a gente fica? Então, qual é o tipo mais perfeito? Mas que Deus ofereceu ao homem, quer dizer, ao longo da história humana, para servir de guia e modelo. Ok, vamos lá, guia e modelo. Muito bom. Por que Kardec usa essas duas palavras? Porque guia significa aquele que aponta o caminho, né? Sigam o guia da trilha. É aquele que orienta. Modelo é outra coisa. Modelo é aquele que eu devo imitar. A gente sabe que imitar saiu de moda, né? A pessoa parece que é todo mundo original, que mostra uma ingenuidade extraordinária em relação ao que é o ser humano e o que é a cultura humana, mas a gente não vai falar disso agora. Mas Kardec não caiu nessa moda infeliz. Tanto é que Kardec chegou a publicar o Evangelho segundo o Espiritismo com o título de A Imitação do Evangelho. Por que imitação? Porque o Evangelho ali está dando um modelo. Estou respondendo, né? Mas eu precisava desse recurso explicativo. Então, modelo é diferente. É assim, eu devo fazer igual a quem? Para quem eu devo olhar para ter como modelo? Para imitar, no sentido profundo do termo, né? No sentido de mímese, no sentido originário. Mímese é um termo grego, quer dizer, aquele que eu devo olhar para aprender os princípios de como agir. Né? Os grandes pintores, como os grandes escritores, como os grandes artistas, eles sempre se fazem a si mesmos imitando o outro. Né? Esse é o processo que funciona.
Eles podem até se tornar, entre aspas, originais, mas depois que eles imitaram muito. Mas, na verdade, a originalidade é outra coisa, né? Não é ser diferente do modelo, mas é uma outra discussão, né? É você desenvolver um aspecto do modelo. Mas, no geral, você continua imitando. Vamos lá. Então, quem é esse indivíduo que Deus enviou ao mundo, que está acima de todos, que nós devemos seguir as orientações e imitar a forma de viver? Mimes, imitar os princípios, tá certo? Enfim, outro dia a gente fala mais da imitação porque é um assunto fantástico. Então, quem é? Quem é esse indivíduo que vai dar a palavra final quando dois espíritos superiores estiverem em discordância? Quem é o indivíduo que eu devo estudar as ações para aprender a agir no meu contexto histórico, inspirado pelas ações desse indivíduo? Resposta é simples: Jesus. Bem, está resolvida a questão. Se nós entendemos a 625. Senão, a gente vai continuar aí importando guias do Oriente, gente muito esquisita, que não ajuda. Obviamente não estou falando dos grandes iluminados, não estou falando de Buda, não estou falando disso, estou falando das modas aí da vida. Tem algum problema em estudar outros guias espirituais e tal? Não, a gente sempre vai aprender como os espíritos disseram anteriormente, eu reforço. Pode estudar, pode entender, pode aprender, deve aprender. Mas a questão é, quem em nossas vidas vai dar a palavra final? Se nós somos espíritas, aqui está muito claro, é Jesus. Então, se eu vejo Gandhi com um horror terrível de comer carne, Paulo dizendo que não tem problema, pode comer qualquer coisa, o que é que eu faço? Eu recorro ao Cristo. O Cristo comia carne. Não é que eu tenha que comer, mas assim, eu não posso pegar essa questão e colocar como uma questão moral, a não ser que eu queira me colocar acima do maior modelo que a humanidade teve. Essa é a questão. Se eu acho que eu estou abaixo de Jesus, então eu não posso transformar a alimentação em carne em uma questão moral. Eu posso transformar numa questão de hábito, de gosto, de preferência, mas não é uma atitude moralmente superior, a não ser que eu ache que eu sou moralmente superior ao Cristo. Aí, meu amiguinho, boa sorte. Bem, Kardec faz um comentário extraordinário sobre essa resposta, porque ela foi tão forte e tão sucinta. Eu acho que a resposta para as nossas vidas, assim, do terceiro livro, sem dúvida, é a resposta mais importante. Eu acho que é a resposta mais importante de toda a codificação. Por quê? Porque é a resposta que nos dá o padrão da escala moral da Terra. Repito, é a resposta que dá o padrão da escala moral de todas as questões que podem acontecer no planeta Terra. Em todas as discussões, a questão moral, nós temos alguém que é imensamente superior a todo o resto. Kardec vai dizer isso aqui. Para o homem, Jesus representa o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque, sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. Gente, isso aqui é uma afirmação das mais ousadas, no melhor sentido desse termo. O que Kardec está dizendo aqui é o seguinte: ok, temos grandes missionários, vamos aprender com eles, precisamos deles. Mas no caso de Jesus, ele está agindo conforme a vontade de Deus. Então não é uma opinião de um espírito superior encarnado. Nos meus termos, né, mais básicos, quando Jesus fala, ele está dando aí, né, só didaticamente a palavra, a opinião de Deus.
Quando Jesus fala, o que ele está expressando é a estrutura de todo o universo em todas as suas dimensões. Ele não está tratando de só uma questão específica. Ele está dizendo, olha, o universo, no mundo físico, em todas as dimensões do mundo espiritual, funciona assim, segundo Deus, segundo o Criador. Então não dá para comparar Jesus com ninguém, né, gente? É isso que Kardec está dizendo aqui. Se alguns dos que pretendem instruir o homem na lei de Deus algumas vezes os transviaram por meio de falsos princípios, foi porque se deixaram dominar pelos sentimentos demasiado terrenos. Quer dizer, nem todo erro é maldade. Simplesmente o sujeito está na Terra e tem coisa que ele confunde mesmo. Faz parte do processo evolutivo. Continuando. E porque confundiram as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Quer dizer, às vezes o indivíduo fala uma coisa certa do ponto de vista... Olha como é difícil. O espírito superior fala uma coisa certa do ponto de vista daquela realidade. Mas aquilo não reflete as leis que regem todo o universo. Então ele está dizendo, aqui a gente tem esse costume, é um costume bom, tem que ser obedecido. Mas é um costume bom que tenha que ser obedecido para aquela tribo, para aquele povo, para aquela cultura, para aquele país. Não é a estrutura ele não está expressando a estrutura do universo, e aí ele confunde aquela realidade específica, da cultura específica, ou a realidade que rege a lei da matéria, mas ele não entende a repercussão daquela postura material em toda a dimensão espiritual da vida e em todos os outros planetas do universo. Então, há essa confusão. Kardec continua, já finalizando. Muitos deles apresentaram como leis divinas que eram simples leis humanas. É isso aqui que Kardec quer dizer, olha, é aquele costume, a lei humana dali. Para aquela tribo, para aquele povo, para aquela civilização, aquela lei faz sentido. Não é que ela esteja errada, ela faz todo o sentido. Mas ela não faz sentido se você diz que ela é uma lei que estrutura todo o universo. Então aí a gente entende o que é falar do Cristo e o que é falar de um espírito superior. Criadas para servir as paixões e dominar os homens. Repita a última frase. Muitos deles apresentam como lei divina o que era simples leis humanas, criadas para servir as paixões e para dominar os homens. Quando se fala dominar os homens, não é um povo dominando outro, não. É para reprimir. Porque às vezes é necessário. Só que isso não é a estrutura do universo. Você tem um povo que toda briga tem assassinato. Você tem que criar uma lei imposta de que se assassinar a pena vai ser terrível. Senão a sociedade se mata toda. Quando os indivíduos são menos terríveis, hoje, se o sujeito cometeu assassinato, você não vai matar ele, você não vai matar a família dele, ele vai preso. Entendeu? Mas, em outra época, isso não barraria o ato do assassinato. E aquele povo, se não criou essa lei, se extinguiu. Simples assim. Mas isso não é lei divina. É uma lei criada num modo específico que pode estar certa ou errada. Aí a gente tem que ver cada caso, é mais complexa essa discussão, mas que jamais é lei de Deus, jamais é aprovado por Deus. No sentido de... aprovado por Deus no sentido de... essa lei reflete a estrutura de todo o universo. Esse é o ponto. Né? Mas o que Jesus fala reflete a lei de todo o universo. Não é apenas, aí é que está a grandeza dele, não é apenas a necessidade específica do povo judeu da época dele. Ele atende essa necessidade ao mesmo tempo que ele reflete e ele ensina a estrutura da realidade universal em todas as suas dimensões. Claro, só um Cristo para fazer isso, só um Espírito puro. No caso da Terra, o nome dele se chama Jesus. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas,
Que o Mestre amado possa fazer-se presente em suas vidas, acima de tudo em seus corações, para que Ele possa guiar e mostrar como você deve fazer em cada lance decisivo da tua existência. Claro, não podemos tornar a ideia de modelo algo ridículo. Não se pode pensar, como Jesus ligava o carro, vou ligar o carro igual a ele. Não, não é isso, né, filhos? Isso seria ridículo. É muito mais assim. Nesse momento que tenho que tomar uma atitude grave em minha vida, o que se assemelha aos ensinos do Cristo? Que ensinos do Cristo são apropriados? Como Jesus enfrentou uma situação um tanto semelhante com a minha? Como ele agiu? Como ele gostaria que eu agisse? Claro que para isso, e este é o ponto importante que eu quero hoje implantar na mente de vocês, para que um dia o coração reflita isso. Para que você possa fazer isso, é óbvio que você tem que ter uma coisa: proximidade com Cristo, filhos. Não é a proximidade como diz os jovens, você tá legal hoje? Que massa. Não. Vocês têm que conhecer a vida desse ser. Vocês têm que ter lido dezenas de vezes as parábolas, os ensinos, as ações desse Espírito. Vocês têm que ter pensado por muitas e muitas horas: como será que foi essa cena? Como será que isso aconteceu? Como será que eu reagiria vendo isso? Como será que as pessoas em volta reagiram? Quais foram as possíveis reações? Tudo isso é muito, muito importante, filhos. Por quê? Porque se vocês todo dia têm um pouco disso em seus corações, todo dia vocês consomem um pouco disso, vocês bebem dessa taça, vocês comem desse pão todo dia, quando menos esperarem vocês estiverem numa situação complexa, decisiva, difícil, vocês vão ter um tesouro dentro de vocês onde pesquisar isso. E para aqueles que vão aprendendo a amar o Cristo, essas cenas naturalmente brotarão. Essa cena parece com aquele ensino do Cristo. Parece que aquele ensino do Cristo se aplica aqui na minha situação concreta. Como eu devo agir? Então vocês terão uma base de ação. Não serão aí uns doidinhos avoados, eu quero uma resposta dos Espíritos de qualquer jeito. Não precisa ser tão triste assim. Vocês podem ter esse tesouro dentro de vocês, e os amigos espirituais que são devotos do Cristo irão ajudar vocês a encontrar no tesouro que vocês colocaram dentro de vocês, seja através de comunicação mediúnica, de sonho, de evidência, de qualquer forma, uma resposta ampla e verdadeira. Porque às vezes a guia espiritual não tem como mostrar para vocês respostas mais amplas e profundas, porque vocês não têm dentro de vocês o tesouro do Evangelho. Porque não dá para o Espírito conseguir explicar para vocês durante horas. Até gostaria, mas vocês não conseguem. Mas ele pode puxar de dentro de ti uma história do Novo Testamento. E a partir daquilo fazer você entender de forma superior a situação concreta que você está vivendo. E aí o Cristo se torna o teu guia e modelo, filho. É isso que os Espíritos querem de você. Mas se você é ignorante, não quer saber nada das histórias do Cristo, não tem tempo sequer para ouvir as histórias do Cristo, tão fácil hoje. Eu vou ouvir o Evangelho, vou botar aqui
Em vez de música, vou ouvir o evangelho, vou ficar ouvindo aquilo. E aí, quando menos esperar, o teu guia espiritual vai ter acesso ao evangelho que está no teu psiquismo, de forma facilmente acessível. E vai poder dizer, filho, lembra daquela parábola. E aí você vai entender a melhor forma de agir, que é sempre a forma do Cristo. Portanto, filhos, encerro dizendo a vocês que quero fazer um convite. Por favor, filhos, torna o Cristo teu guia e modelo, lendo os seus ensinos, mesmo que você entenda quase nada no começo, lendo as suas parábolas, mesmo que você capte muito pouco, porque essa semente de luz vai crescer dentro de ti e tu se tornará um dia verdadeiro cristão. E é isso que nós queremos para todos aqueles que amamos, que se tornem verdadeiros cristãos. Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.